Eu falei, então a gente vai sorrir bastante hoje, né, Liliane? Por que esse título? Conta pra mim. Porque a minha primeira profissão, né, eu sou ortodontista, então eu cuido do sorriso das pessoas. Né? E o crochê entrou na minha vida como um hobby, né? Então hoje ele é um segundo negócio, mas a minha atividade principal ainda é a ortodontia. E você concilia bem? Eu tô, assim, me organizando, né? Assim, porque antes eu tinha só a ortodontia mesmo, né? O consultório era minha atividade full time, e aí eu tô tentando me organizar porque o crochê tá crescendo, né? Na minha vida. Me contaram que o final de semana é o crochê, é a agulha. Minhas horas vagas são sempre mão. onde eu estiver, no carro, nas festas, qualquer lugar que eu tiver um tempinho, eu tô sempre crochetando. Liliane, você concorda com a nossa pesquisa? É isso mesmo? Crochê e malha, muito. Esse estilo de peça tá super em alta? Tá muito em alta, assim, tanto muito artesão fazendo isso, né, quanto a procura mesmo, né, assim, as coisas feitas à mão estão muito valorizadas, né, tanto aqui no Brasil quanto fora, né, existe um movimento, né, assim, mundial de muita valorização do feito à mão, do feito, né, individualmente, de compra e de quem faz, né. Ah, isso é bom demais, né? E é uma delícia, uma terapia esse tipo de crochê, né, porque é um material maior, né, então a peça rende, né, até quem é iniciante, tipo essa carteira de hoje, em teoria é uma peça para iniciante, né, que bom. E aí você vai começando aos pouquinhos e vai se desenvolvendo, né, na dificuldade das peças. Vou mostrar, gente, ó, a gente vai aprender a fazer uma carteira, mas tem bolsas aqui, você trouxe uma variedade. Essas cores também são bem tendência, né? É. Olha aí, esses gente, que fios, lindo. né, o fio de malha tem a questão ambiental, né, de ser fio reciclado, né, resíduo da indústria têxtil, né, então a gente acaba olha também... essa azul aqui, que linda, que é a circular, né, que tá essa usando. eu tava querendo deixar de brinde aí. Olha, obrigada. Gente, ela tá dizendo baixinho aqui, ó, que essa que ela vai deixar de brinde aqui, viu? Pra gente presentear algum telespectador. Então fique ligadinho aí no Combina, viu? O que mais que nós temos aqui? Ah, isso aqui tá usando muito também, gente. Olha que legal. Organizadores, né, com diversas funções para colocar toalha no banheiro, né, ou um cestinho assim para colocar cosméticos, né, em cima da bancada do banheiro. Muito bonito. Né, com vaporizadores de ambiente, com plantinhas, né. Olha aqui, esse aqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Esse daqui é da artesã, viu? Porque tá cheio de novelos. As minhas o outro também tá cheio de agulhas. Nossa, meus cantinhos são todos organizadinhos. E você vai ficar com a gente. Então, deixa eu te apresentar aqui a nossa bancada. Que, pelo visto, você já conheceu, já tá tudo certinho aqui, né? Então, a proposta de hoje, gente, é fazer aquele passão. A gente tá até brincando e chamando de passão, porque tem o passo a passo de todos os dias, né? É passo a passão. Falei? Obrigada. Então, é passo a passão hoje aqui, viu? A Liliane vai ficar conosco, a gente vai aprender essa peça. Você que nunca pegou numa agulha de crochê, nunca tentou fazer nada com fio de malha, é agora que você vai aprender, viu? Vamos lá? Vamos lá. Então aqui a gente tem o material, né, que tá lá eu fiz um arquivo, né, vai ficar lá no site disponível. Sim. Então a gente precisa do fio de malha, né, o fio que eu escolhi para esse é mais ou menos um fio de 2 centímetros a 2,5 centímetros, para dar, né, o formato da carteira como tá, porque às vezes tem fios mais grossos e mais finos. E aí a agulha de crochê, essa agulha mais grossa, né, do crochê com fio de malha, essa aqui numeração 7 ou 8. Essa é de acrílico? Ela é de acrílico, elas são levinhas, né, tem muita variedade, né, de bambu, de metal. Mesmo. Eu gosto muito delas porque elas são compridinhas assim. Você vai fazer pouco investimento para trabalhar com crochê de malha, né? Essas são bem baratinhas, porque tem umas importadas, mais caras, mas essas são bem baratinhas. Aí tem sugestão de alça ali também? Aí aqui tem algumas opções de alça, eu tenho também uma fita métrica que eu gosto para esse trabalho, né, pra gente ir medindo algumas coisas, porque assim, eu fiz uma lista com uma quantidade de pontos, mas aí você pode variar, né? Assim, às vezes você tem um ponto mais apertado, precisa colocar um pouquinho mais, então é legal ir medindo. Assim, eu fiz a coisa com a quantidade de pontos, mas mais ou menos com a medida ali que a gente vai ter para ter, né, ficar mais ou menos parecido com o que tá ali a nossa peça pronta. Vamos começar, amiga. Então tá, eu vou fazer com a agulha número 7, porque o meu ponto, né, assim, eu consigo fazer bem
com essa agulha. Quem tem um ponto muito apertadinho pode usar talvez a número 8 para não ficar tão apertado. Eu vou pedir que você mantenha a mão sempre num lugar assim, aqui, assim, para o tá meu bom? querido amigo mostrar para todo mundo que está acompanhando agora. Então, aí o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai deixar uma parte inicial, mais ou menos uns 2 palmos, porque a gente vai usar no final para fechar uma das laterais já esse início, para não precisar ficar fazendo arremate toda hora. Então, eu deixo um finalzinho aqui e começo daquele jeito básico, né? Faz um Ezinho aqui, ó, né? O jeito básico de começar sem ser o círculo mágico, né? Então, aqui eu faço uma correntinha e dou um nozinho aqui para fechar. Então, esse primeiro aqui não vai contar ainda como ponto. Aí, aqui, ó, eu vou fazer 20 correntinhas. 1, 2... 20 correntinhas. Para começar, então, essa bolsa, essa carteira, né? Que a Liliane colocou o nome de Frankfurt. Então, aqui, ó, 20 correntinhas. Aí vai depender também, né, do ponto de cada um. Quem tem o ponto mais apertado pode fazer ela um pouquinho maior ou um pouquinho menor. A minha aqui, ó, tem em média uns 24, 25 centímetros, porque depois, quando a gente for fazer os pontos aqui em cima, ela vai dando uma esticadinha. Então, a carteira final tem, em média, uns 27 centímetros. Aí, então, aqui são as 20 correntinhas iniciais. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais uma correntinha de subida e, em vez de começar essa próxima carreira fazendo pontos baixos, como a gente entraria aqui tradicionalmente no meio do ponto, eu escolho pegar essa alcinha aqui de trás, ó, essa terceira alcinha aqui. Então, não é a alcinha do Vzinho, é a alcinha aqui de trás. Porque no final, quando a gente faz essa correntinha assim, no final o acabamento fica essa parte anterior aqui, fica melhor acabado, entendeu? Fica um acabamento, a gente vai ver depois uma peça pronta mais certinho. Então eu vou fazendo aqui, ó, pegando sempre a alcinha de trás. Eu vou fazer os 20 pontos baixos aqui, né? Ó, vou na sequência. E vai indo aqui, enfim, vai seguindo uma fileirinha toda de ponto baixo. Aí pra gente não ficar aqui repetindo a mesma coisa. Dá tempo de fazer, quer fazer? Tempo? Mantém só pra gente no lugar, né? Tá. Então, e aí vai fazendo. Aí é só fazer aqui até o final, pegando sempre essa alcinha de trás. Ah, excelente. Quem que te ensinou a fazer crochê? Então, eu aprendi crochê novinha com a minha mãe. Minha mãe é a grande artista da família. É assim. mesmo? Como que é o nome? Ela chama Ieda. Dona Ieda? Dona Ieda. Ela sempre trabalhou com trabalhos manuais, então, assim, com ela eu aprendi o crochê, né, pequena, fazia centrinhos de mesa, essas peças mais tradicionais. E aprendi ponto cruz, macramê, ela é uma fera, assim, tudo que precisa. Ah, que legal, viu? Ela é a primeira professora e musa inspiradora. E aí, assim, na verdade, eu fiquei, né, assim, desde novinha eu sei fazer, e aí depois, mais agora, no início do ano passado, é que eu conheci o fio de malha, né, e comecei a fazer. Ah, você apaixonou. Olha aqui, gente, terminou a segunda carreira, realmente fica escondidinha ali, tá vendo? né? Ó, e aí o início e o fim, ó, bonito. ficam todos iguaizinhos, em vez de ficar se a gente faz do outro jeito, fica um lado todo torcidinho, assim, não fica esse Vzinho bonitinho aqui, né? Porque nesse caso ficou melhor. E aí aqui vai ajeitando a peça, se a gente medir aqui, ó, ele já ganhou mais um pouquinho, ó, agora já estamos 23. Vai sempre medindo, então. Porque aí você pode ajeitar em função dos seus pontos. Então, aí aqui a gente fez uma carreira de 20 pontos baixos. A partir daqui, a gente vai fazer ponto alto. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vai fazer uma alcinha para subir o ponto alto. Aí eu viro para esse lado, porque aí o fio tá passando aqui pela frente, no final ele dá um acabamento melhor. E agora eu vou subir aqui pontos altos. Então, ó, eu dou uma laçada, introduzo a agulha, puxo, laçando, fiquei com 3. Aí laço, tiro 2, laço, tiro 1. Peraí, vou pedir, Liliane, para você desmanchar de novo. Vou trocar de lugar aqui com o meu cinegrafista para você mostrar isso de novo. Esse é o ponto alto tradicional, mas ele na lateral ele fica um pouquinho diferente. Então aqui, ó. Isso, agora mostra melhor. Voltei aqui, terminei a primeira carreira. Faço uma alcinha para subir, rodo o trabalho para este lado, de forma que o fio fica aqui na frente. Aí eu laço, introduzo no primeiro ponto,
laço de novo, busco. Fiquei com 3 fios na agulha. Laço, tiro 2, laço, tiro 1. Aí eu formei o primeiro ponto alto, ele fica mais gordinho assim, mas ele é bom porque ele preenche bem esse início, não deixa um buraquinho aqui no final da peça. E aí a partir daqui a gente vai fazer pontos altos normais, né? Lacei, entra no fio, puxo, laço agora de vai novo, entrar tiro 2. mesmo, né? Aí agora vai, né, um em cada pontinho aqui, né? Ó, eu vou fazer os mesmos 20 pontos que tinham na carreira anterior, só que agora 20 pontos altos. Então, a gente vai seguindo aqui essa sequência, né, vamos seguindo a sequência e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aonde que está isso na carteira que a gente está aprendendo aqui. Isso. Bom, então, peça para iniciante, então, olha, é para tentar fazer, à medida que vai fazendo, pode ir ajeitando, né, porque ele tem uma tendência a dar uma enroladinha. E o mais legal é você saber que você está contribuindo, né? Indústria têxtil, a gente sabe que tem muito desperdício. A gente acaba, né, diminuindo um pouquinho do lixo, né? Reempregando, né? Reutilizando uma coisa que ia ser descartada. Né? Reuso, né? Também. Esses R's aí que a gente apoia, né, Liliane? E ela vai terminando, gente, aqui até o final, tá? Tem até aí eu ele vou já aproveitar. prontinho. Já tem adiantado aí? Vamos aproveitar, vamos mostrar aonde que você tá nessa carteira que já tá pronta. Nessa pronta, a gente começa por aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aquele finalzinho que eu te falei, olha como faz um acabamento bonitinho. Fica lindo mesmo. Aqui, gente, exatamente aqui, ó. Então, tá vendo aqui a primeira carreira, essa dos Vzinhos aqui é a primeira carreira de ponto baixo, né, que faz esse acabamento, e aí depois vem as carreiras maiores aqui, que são as carreiras de ponto alto. E aí vai seguindo. Então, na verdade, vai ó, fazer aqui, toda a carteira. Aqui eu já completei uma fileira inteira. Aí eu tinha deixado aqui só pra gente relembrar aquela subida, né? Ó, então, uma alcinha pra subir, vira o trabalho nesse sentido, laça, entra aqui no primeiro e faz esse primeiro ponto alto. E aí depois continua o ponto alto da forma tradicional. Tá fazendo a parte de frente da carteira. Aí o que acontece? Então a gente fez uma carreira de ponto baixo, aqui uma carreira de ponto alto. A gente vai repetir essa carreira de ponto alto, eu tenho aqui uma sequência dela aqui, ó. Tá tudo bonitinho aqui embaixo. Vamos fazer assim. Opa! Bem adiantado mesmo, né? Então aqui, ó, vamos voltar. A mesma coisa aqui, ó. A primeira carreirinha de ponto baixo são 15 carreiras de pontos altos. Só vai subindo. Vai dando umas diferenças aqui, ele vai fazendo um avesso e um direito, um avesso e um direito, porque a gente sobe, vira a peça, faz a outra carreira, aí vira, faz uma outra carreira. Então ele dá essa textura, né? Essa textura. Fica muito bonito. Vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui? Vamos parar aqui só um minutinho, daqui a pouco a gente continua. Eu vou pedir para você explicar como que a gente usa essa carteira. Fica ali do lado, por favor, pra mim. Olha, gente. Essa aqui tá com uma alça adicional que ela é opcional. Assim, o original dela, ela é uma clutch mesmo, para ser usada assim, né? Ó, por isso que tem essa fenda pra colocar a mão. Essa fenda é para isso. E é isso que a gente vai, né, ver agora ali a diferença. Então, a princípio, ela é assim. Mas aí tem a opção de ter a alça, né, que dá para ser usada assim, e tem que aí fica, né, mais confortável, e tem a outra que tem uma alcinha assim, né, que se você não quiser usar a alça lá, pode só usar a carteira, né, assim, ó. Essa é outra cor, gente, olha que bonita. É bem tão prática, versátil, não é mesmo, né? Muito prático, você carrega só o que precisa Pois mesmo, põe o celular, né, lindo, uma maquiagem, alguma coisa. Então, aqui, recapitulando, a gente fez as carreiras de pontos altos. No meu caso, aqui deu 15 carreiras, aproximadamente, 47 centímetros. O que é importante medir aqui? Nessa fase, ele tem que ter uma espessura, um comprimento suficiente para fazer o tamanho aqui que você quer e dar uma leve dobrada, ó, sobrando um espaço aqui que teria aquela abertura lá, né? Então, imagina aqui, onde vai ter alça e mais uma outra fileira aqui. Então, assim, essas medidas são aproximadas, né? Então, a próxima carreira que vai fazer a fenda. Na próxima carreira, a gente já vai ter aquela fenda ali. E aí, como é que a gente faz? São 20 pontos. A gente faz 6 pontos altos, pula 8 e faz mais 6 pontos altos. Então, a gente vai fazer daquela forma que a gente fez aqui, né? Um para subir. Ups. Tá meio preso aqui. Aí, vamos fazer aqui, ó, 6 pontos altos.
E olha pra você que tá chegando agora, então essa bolsa, gente, ela tem avesso e direito, ela vai trocando, né? É bom que não se perde, né, Liliane? E é o nosso crochê de malha hoje, aqui com uma aula bem especial da Liliane, que aprendeu a fazer desde pequeno crochê, mas há pouco tempo se encantou, foi procurar cursos para fazer. Eu falo como isso é importante, aperfeiçoar sempre, né? A gente sempre aprende, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui a gente vai fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos pular 8 pontos de base. Geralmente é uma correntinha a menos para essa alça não abrir demais. Então a gente vai pular, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou fazer o meu próximo ponto aqui no 9, né? Mais um ponto alto, ó. Então eu venho aqui no 9º ponto e faço um ponto alto. E aí fecho aqui mais os 6. Aí a gente já tem um aqui prontinho. Tem outro aqui. Você vai ter umas carteiras para terminar. Depois a gente vai terminando. Por que você colocou o nome nela de Frankfurt? Então, quando eu comecei, eu fui escolhendo nomes de cidades. Então, eu tenho Capri, Mônaco, Veneza, porque, né, se não tinha muita inspiração. Uma coleção, né? Aí eu adotei isso como... Olha que bonito que ficou aqui, acho que tá dando para ver bem, né, Benji? Já fez aqui a fenda. Né? Então, a gente fez os 6, 7 correntinhas, pulando 8 pontos e mais 6. Aí, agora, essa próxima carreira também tem uma diferença, né? A gente vai subir aqui de novo, vai vir aqui os 6 pontos. Tô até com a agulha número 8 agora, troquei a agulha. Ah, trocou a agulha? Não tem problema, né? É só fazer o ponto mais apertadinho. Aí eu vou fazer aqui os 6, na hora que a gente chegar ali naquela alcinha, em vez de eu fazer o ponto alto aqui dentro do... Né, como a gente faz aqui normal. Você quer retomar a agulha, querida? Pode me dar. Aqui, ó. Opa, perdão. Obrigada. Eu guardei aqui, né, junto com a adiantada. Aí o que acontece? Ó, fizemos os 6. Na hora que chegar aqui na correntinha, a gente vai fazer aquele ponto alto que a gente passa aqui por baixo, ó. A gente vai encapar como se fosse essa correntinha que foi formada, né? As 7 correntinhas. Aí, nessas 7 correntinhas, o que acontece? Se a gente faz só 7, ele fica meio vazadinho. Então, a gente aqui em cima consegue fazer 9 pontos altos para poder ficar bem fechadinho, a carteira ficar bem retinha ali, como, né, o exemplo final. Então, em cima das 7 correntinhas que a gente fez, a gente faz 9 pontos altos. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque você não tá vendo? Ele fica meio aberto aqui. A gente vai ajeitando aqui para fechar tudo. O bom do crochê de malha é essa elasticidade, assim, esse movimento, gostoso, né, que ele dá. Aí, tá vendo aqui, ó? Agora com 9, ó, ele... Com 9, ó, ele ficou retinho. Gente, tá retinho, que bonito. E aí a gente vem aqui agora e faz os outros 6 pontos altos, né? O restante aqui, os 6 em cima certinho. E ainda, tem mais uma aqui agora já prontinha. Oba! Finaliza, né? Então, ó, eu fechei aqui mais os 6 pontos altos que tá faltando aqui e fiz uma última correntinha de pontos baixos, porque aí termina com o mesmo acabamento. Baixo ou baixíssimo? Baixo. Baixo mesmo? Ponto baixo, normal. Aí fica só um pouquinho aqui. Que é esse Vzinho aqui, né, ó. Então, essa última carreira ficou de pontos baixos. Então, vamos montar, então, a aí carteira? Aqui agora ela tá pronta, então, para ser montada, né. Eu gosto que o direito do ponto baixo fica aqui, porque eu acho que ele fica mais organizadinho, essa correntinha fica viradinha para fora. Se a gente faz ele assim, né? Porque na verdade tanto faz, né? Se a gente faz assim, ó, ele fica virado para dentro aqui, tá vendo? Ah, não fica bonito não. O outro lado é mais bonito, concordo contigo. Então, viu? Aí ele fica aqui, tá vendo? Aqui certinho. Mas é um detalhe legal, viu? Na hora de costurar as laterais. Ele fica mais armadinho. Aí o que acontece? Aquele pedacinho que a gente deixou lá no início, ó, ele tá aqui. Então, 2 palmos, mais ou menos. Aí a gente consegue fazer essa lateral. Isso aqui a gente vai usar uma agulha de tapeceiro. Eu gosto dessa agulha de plástico, né? Que ela é maiorzinha. A gente põe aqui o fio de malha e vai fazer uma costura, olha, bem básica aqui mesmo, só entrelaçando aqui os tecidos, ó, os pontos. Pode achar aqui um lugar onde entre. Nesse primeiro aqui eu gosto de dar um nozinho,
para ficar mais firme, né, aqui na altura. E aí depois, ó, é só ir passando aqui, ó, pelo meio dos pontos, não tem muito erro. Aí é costura, né? Porque ele fica bem discreto, tá vendo? Ó, não dá pra ver, porque é o mesmo ponto, ó, você nem vê onde é o ponto da costura e onde é o ponto do crochê. Do crochê, da trama dos pontos. E como é que esconde depois esse restinho então, que vai aí, sobrar? Deixa eu voltar aqui. Aí a gente vai fazer um arremate pelo avesso. Aí, o último quase. É. Aí a gente enfia ele aqui pra dentro, ó, pega ele lá do outro lado e vira aqui do avesso e a gente vai camuflando ele por dentro aqui da trama dos pontos, ó. Não tem também muita Ou técnica. seja, ninguém vai saber mais onde ele ficou, Não dá gente. pra ver. Às vezes eu preciso desmanchar e fico procurando onde foi que entrou. Pode fazer em qualquer direção. Sem nó, né, Liliane? Sem nó. Aí o que acontece? O bom é você entrar por alguns pontos e aí depois eu venho com essa cola para tecido. Ah, essa dica é ótima. Eu vou até colar um aqui só pra gente ver. Eu nem entrei tanto, mas só pra ver. O que eu faço? Eu normalmente puxo bem para poder pôr a cola lá dentro. Ó. Eu colo ela lá, tá vendo? Um pontinho de nada e coloco aqui. E dou uma apertadinha. Essa colinha, ela demora mais ou menos 1 minuto para fazer a presa total. E ela tem que fechar rapidinho, porque senão ela entope aqui. Você viu que ela tem um caninho, um tubinho que entra ali. Então, ó, segurou aqui um pouquinho, ela vai ficar bem presinha. Aí a gente vem aqui com uma agulha uma tesourinha bem afiadinha, ó, e corta bem justinho aqui, ó. Nossa, aí, ó, muito desapareceu, bom. né? Assim, na hora você ajeita assim, ó, não dá pra ver onde foi. E vai fazer isso dos dois lados. Aí faz dos dois lados. Tá, e aí... Bom. Vou voltar do lado certo aqui. Aí aqui agora vai fazer, né, a mesma coisa do outro lado e a gente vai prender os botões. A gente usa esse botão imantado. O que eu faço? Normalmente ele tem uma parte grossa e uma parte fina. Põe aqui na minha mão, por favor. Olha lá, gente, ó, as duas partes você compra assim, né? Aí eu prefiro colocar a parte mais fina lá em cima, que é a aba que é mais móvel, né? E a parte grossinha vai ficar aqui. Então aqui a gente vai costurar esse botão aqui. O que eu gosto de fazer? Eu pego uma outra colinha dessa, que é diferente dessa, porque essa aqui é cola instantânea, daquelas que você cola, se você... Ela é um pouquinho mais rápida, ela prende o dedo. Se um perigo. E ela endurece a malha, então tem que ter muito cuidado. Então o que eu faço? Eu normalmente marco, às vezes assim, no iniciante eu até dou um pontinho aqui onde eu quero, aí eu venho aqui atrás desse... E cola, gente, faço, é aquela coisa. É um pouquinho de nada, é só para fixar, tá vendo? Ó, ela no lugar até eu poder costurar, porque às vezes na hora que você vai costurando, ela vai mudando de posição e ele tem que estar de um jeito certinho para na hora que cair aqui, ele cair certinho onde estava o outro. Então o que eu faço? Eu aperto ali um pouquinho, espero ele secar, aí eu venho com a outra parte aqui, ó, colo aqui em cima dele. E venho aqui, meço onde é que ele vai vir, ó. E aí eu seguro aqui. Aí tira e cola também. Pra ele soltar. Ai, ó, o outro nem colou. Veio os dois juntos, Mas ali já tem até a marquinha, olha lá como que fica marcadinho, a marca ó, da fica cola. Duro o lugar. Aí a gente cola ali depois, é porque eu não fiquei segurando. O bom é ficar segurando um pouquinho. Então eu venho aqui, ó, já acertei esse lugar, passo a colinha de novo e prendo ele aqui. Aí você costura com Aí eu costuro com linha normal. Ele tem essas abinhas aqui, né? A gente dá um pontinho normal, nos 4 cantos. Um pontinho no 4, passando Dá pra gente por baixo. mostrar esse aqui que tá pronto, olha. Então aqui até tem uma, ó, que eu já... Ah, já tem também? Outra cor bonita chegando por aqui, gente. Aqui, ó, aqui, ó, eles estão só coladinhos, ó, tá vendo? Ó, já tem uma certa fixação, né, que aí é bom pra eu fazer. Aí é bom também olhar a simetria, né, se um lado tá igual ao outro pra não ficar torto. Tá na mesma carreira. Se tá na mesma carreira, mais ou menos a mesma distância. Esse aqui eu já costurei, tá vendo? Aqui, ó, aqui tem a costurinha. Legal, muito bom. Então aí na hora que fecha aqui, né, ó, ele tá mais ou menos ali na direção. Que capricho seu, Liliane. Aí ele... Aí o que acontece? Aqui tem a opção para quem quer colocar forro dentro dessas carteiras. Eu normalmente gosto de fazer ela bem acabadinha, se tiver alguma emenda no fio, esconder bem, para ela ficar bem feita. E então, o forro você indicaria de que tecido? É geralmente tricoline, né? Eu consegui agora um fornecedor que tem uma dica muito boa, eu acho que tá até aqui o que o forrinho tá aqui. É que eles já vendem
uns forrinhos com esse acabamento. Olha, eu não sei como é o nome disso, ele tem... Uma passamanaria, talvez, né? Por exemplo, esse aqui, ó, já tem até o fecho. Esse outro aqui, não. E aí colocaria aqui dentro? Aí como é que faz? Tem que virar ela do avesso. Quem quiser a opção de forro. Eu, particularmente, acho bonito sem forro. Eu tenho uns modelos, assim, mais fechadinhos, que eu também não gosto, não. Mas é porque tem modelos mais delicados que o forrinho dá uma... né, um up no acabamento. E aí é como se você vestisse o forro. Aí você veste, então, ó, a carteira tá do lado avesso, o forro do direito. Porque na hora que a gente virar, isso aqui que vai ficar aparente. Isso vai ficar direito, guardadinho lá dentro. E aí aqui nessa parte, a gente vai pegar um fio, deixa eu ver, cadê ele tá aqui? E vai prender ele... A ponta dele. Aqui. A gente vai começar aqui por um lugar qualquer, ó, prendendo aqui, ó, cada alcinha dessa já tem a direção de um dos pontinhos ali. Nossa, então, que boa ideia! É muito prático. Eu sempre penei para poder, né, assim, geralmente quem faz crochê não gosta muito de costura. Então, prender um forro desse, que às vezes até isso aqui a gente tem que fazer toda à mão. E prender aqui com um pontinho invisível. Eu participo de vários grupos e todo mundo fala, eu sempre me furo, sempre tem sangue na peça que tem forro. Ainda mais que fica trabalhando com a agulha 8, né? Aí depois você vai pegar com outra agulha fininha para entrar nessa malha que é grossa, né? Então, assim, é um sofrimento. E aqui, olha que lindo, E vai escondendo. Aí já fica o acabamento certinho, ó. Então, nem isso aqui, ele entra para dentro aqui dos pontos, tá vendo aqui, ó, como que sumiu? Aí, na hora que você vira a bolsa ao contrário, ele já tá todo preso e por trás, olha, não aparece nada, porque é isso aqui que é a marcação, ó. Ele é um ponto como o outro qualquer, então é perfeito. Adorei, muito bonito mesmo, e a gente acha isso para comprar, né? Vamos combinar uma coisa? Olha, você que está acompanhando o nosso programa, se você tiver qualquer dúvida, temos o contato da Liliane, tem o Instagram dela também. E nós também vamos colocar no a12.com/combina, viu? Lá que tá tudo aquilo que você mandou pra gente, que a produção te pediu, viu? E é o seguinte, gente, vamos aprender a fazer essa técnica aqui, porque é tendência, veio pra ficar, de acordo com a pesquisa aí que a gente fez, tá bom? E aí, então, a partir daqui é só colocar a alça, né? E os penduricalhos. Aí escolhe o modelo de alça, né? Ou pode deixar assim também, que é aquele modelo que ela falou pra usar. Prazer te conhecer. Adorei. Que história gostosa sua. 2 beijinhos, agora eu aprendi.